só 51 anos. Muito bem, estamos chegando com você aqui na sua web rádio Meimei. Bom dia! Agora 10 horas da manhã, mais 56 minutos. Estamos chegando com você a partir de agora aqui na sua web rádio Meimei. 24 horas por dia no ar com você. Programação espírita de qualidade, trazendo sempre muita coisa boa aí no seu radião. Coisa boa, né? Gente, uma emissora do Grupo Fraternidade. Estamos chegando a partir de agora com você hoje. Ao vivo, programa Saúde, Espiritualidade e você, ao vivaço. Vamos lá, daqui a pouquinho. De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Muito bem, estamos chegando então a partir de agora, neste momento, né, com o programa Saúde, Espiritualidade e Você. Esse programa é gravado aos domingos, ele vai ao ar sempre gravado, mas hoje nós estamos aí com toda a satisfação trazendo aí esse programa pela primeira vez. Nós estamos trazendo esse programa ao vivaço junto com o Ricardo Souza Cavalcante, já está presente junto com a gente. Também José Benevides Cavalcante e a Camila Pinto também está junto com a gente, que vai bater um papo aí junto com o Ricardo. Ricardo, bom dia, Ricardo. Como é que tá, querido? Bom dia, Guga. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Meimei. Hoje um dia especial, né? Uma satisfação muito grande de estar aqui presentemente com vocês. A gente que tem já trabalhado nesse programa há algum tempo, né? Alguns meses, sim, mas sempre de forma gravada. Hoje realmente com um dia muito especial, né, para a gente poder estar aqui, podendo conversar um pouco e ter uma experiência diferente, né, que acho que bastante produtiva para todos nós. Com certeza, saiba que é uma satisfação muito grande, viu, Ricardo, estar com você hoje aqui, e saiba que todas as vezes que você vier a Garça, né, fica o convite a você para fazer o programa ao vivo e trazer as novidades aí ao vivo desse tema tão importante que é a saúde junto com a espiritualidade. Daqui a pouquinho você vai estar falando muito melhor pra gente. E também está aqui, né? Claro, não podia faltar de jeito nenhum, José Benevides Cavalcante. Bom dia, Benevides, como é que tá, meu querido? Bom dia, Guga, bom dia, ouvinte da nossa Meimei. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui numa experiência nova do nosso programa e aguardando aí o desenrolar dos fatos, ou seja, os comentários que vamos fazer em torno do tema Saúde, Espiritualidade e Você. Muito bem. Lembrando que a Web Rádio Meimei, ela foi projetada, ela foi criada para esse fim mesmo, para trazer a informação espírita ao vivo ou gravada, de acordo com o que a demanda venha, né, até nós. Muito bem. Camila também está por aqui. Camila, bom dia, Camila. Bom dia, Guga. Bom dia, ouvintes. Como é que tá? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Vamos aí, né, bater um papo com esse rapaz aí, totalmente cheio de conteúdo, cheio de conhecimento. Não podia ser diferente, né? Porque teve um berço aí, né? Um berço muito bom, né? Um berço importante e que hoje ele nos traz aí essas informações. Ricardo, vamos lá. Hoje seria gravado. Então o de hoje nós vamos colocar na próxima semana. E você vem trazendo aí uma série de assuntos, né? Muito pertinentes. Então, qual que seria o tema de hoje, então, que você vai estar fazendo para a gente hoje? Então, Guga, aproveitando que nós estamos aqui hoje, né, nesse dia, a gente está, então, fazendo uma série que já se iniciaram, se não me engano, há 3 programas atrás, né, falando sobre a terapia complementar espírita. E isso tem tudo a ver com o que se estuda hoje dentro, né, desse movimento, que é o movimento médico espírita. Para que, só relembrando, né, logo no começo dos primeiros programas, né, quem tiver a oportunidade de ouvir novamente, ou aqueles que não ouviram, nós explicamos, né, o movimento médico espírita, ele é um movimento que faz parte de todo o movimento espírita, então ele não é um movimento independente, ele é ligado a todo o movimento espírita do Brasil e que tem como principal objetivo justamente trabalhar essa interface entre a saúde, né, e todo o conteúdo que hoje a medicina traz em termos de conhecimento e a doutrina espírita. O que a gente pode interfacear, o que a gente pode trabalhar conjuntamente. E a gente parte sempre do princípio, né, baseado naquilo que a doutrina espírita nos ensina, de que os nossos processos de adoecimento, eles acontecem
na grande parte das vezes, decorrente de questões espirituais, muito mais do que questões físicas. A gente sempre pensa que as alterações físicas, vamos dizer assim, as questões físicas, elas são apenas a ponta de um iceberg, né? Elas só são uma manifestação de um problema muito mais profundo que está alocado, vamos dizer assim, na nossa alma, está presente na nossa intimidade. Então, toda vez que a gente se encontra doente, né, que a gente está passando por algum processo de adoecimento, nós entendemos que o tratamento, ele não deveria ser apenas o tratamento que a medicina terrena oferece. O tratamento da medicina terrena, ele é importante, ele é essencial porque o corpo está doente. Sim. Mas a gente precisaria de um outro lado, que seria trabalhar a nossa espiritualidade, que aí isso daria o suporte para a gente tratar aquilo que está na alma, aquilo que está na nossa intimidade. Então esse é o propósito maior desse movimento médico espírita, e como a gente está abordando essa questão, né, da terapia complementar espírita, então nós no primeiro programa falamos no geral o que é essa terapia, e depois nós começamos a trabalhar os seus conteúdos. Então falamos um programa sobre a prece, né, o programa passado que a gente falou sobre a água fluidificada, e hoje, aproveitando que a gente está aqui, a gente poderia conversar um pouquinho sobre o passe, que é uma medida muito comum, né, usada nas casas espíritas, né? A gente vai lá ao centro, né, frequentemente vai ter lá uma palestra, aplicação dos passes, e o passe ele serve como um recurso bastante útil para as nossas vidas, né? Com certeza. E lembrando que o programa geralmente ele tem 10 minutos, 12 minutos, hoje nós temos meia hora, e não fiquem muito animados, porque meia hora não dá nem para melar o bigode, né, Benedito? É muito pouco tempo. Para explorar esse assunto, juntamente com pessoas que sabem, teríamos que ter no mínimo aí, só para começar a brincar, uma hora e meia. E para ficar com vontade de falar mais ainda. Só para assim, salientar que os programas do Ricardo, eles estão no Spotify. Então todo mundo pode ir lá no Spotify e pode ouvir os programas. Quando nós fazemos a postagem na rádio, nós já fazemos automaticamente também no Spotify, para que as pessoas possam estar ouvindo o programa. Ricardo, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Você se formou, né, em medicina. A medicina, como você disse, ela jamais poderá ser excluída, porque ela cuida de uma parte física, de uma parte palpável, não tem como, né? Mas como foi para você essa, eu não vou dizer o termo transição, mas como foi para você sair de uma parte totalmente física, né, e entrar na parte espiritual, né, juntar as duas coisas. E o mais importante, fazer com que as pessoas entendam isso, que afinal de contas, pela questão da medicina ser física, tem muita gente que não quer sair dela, fala, não, eu só acredito nela. Então hoje você é um profissional que está nas duas pontas, nas duas frentes. Então como foi isso para você, essa junção, e como fazer as pessoas acreditarem nessa junção? Olha, Guga, eu tive certamente a facilidade de já trazer, quer dizer, quando eu entrei na medicina, né, eu já trazia essa bagagem comigo, né, daquilo que a doutrina espírita já nos ensinava, né? Então isso certamente facilitava, eu já estava com a mente aberta para esse aspecto. E embora eu perceba que durante a faculdade de medicina, né, vamos dizer assim, pensando naquele ensino tradicional das faculdades, elas tendam a levar você para o outro lado, quer dizer, você realmente se agarrar somente nas questões físicas e se esquecer dos aspectos espirituais da vida. Inclusive isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer na Faculdade de Medicina de Botucatu, e esse ano foi um ano particularmente muito importante para nós, porque pela primeira vez nós conseguimos implementar uma disciplina na Faculdade de Medicina de Saúde e Espiritualidade. Então a gente ofereceu essa disciplina esse ano na faculdade, foi o primeiro ano que ela aconteceu, então isso já é algo que vem se tentando há muitos anos, mas existem as barreiras, a própria faculdade tem os seus preconceitos, vamos dizer assim, a relutância de aceitar isso, mas como hoje a carga de pesquisas
que têm sido feitas nessa área tem sido muito grande e tem se demonstrado muitos benefícios de você trabalhar a questão da espiritualidade, a faculdade acabou aceitando, teve que aceitar, não teve jeito. E a gente ofereceu essa disciplina, ela foi uma disciplina optativa, ela ainda não é uma disciplina obrigatória, mas o que deixou a gente muito contente foi que a gente abriu com uma quantidade grande de vagas e ela se esgotou em meia hora de inscrição, a hora que a gente já soltou a inscrição da disciplina para os alunos. Então, o que demonstra que os próprios alunos sentem a necessidade de buscar esse tipo de conhecimento, ou seja, eles devem trazer também consigo, né, independente da sua formação religiosa, tal, porque entre os alunos a gente tem as pessoas de todas as formações ali, né, mas percebem a importância disso. Então isso foi muito interessante, a participação dos alunos na disciplina foi muito boa, então isso foi muito enriquecedor. E a gente ficou muito contente porque foi uma luta de muitos anos e que esse ano, 2023, a gente conseguiu concretizar. Surtiu resultados. Muito bem. Camila, você tem algumas perguntas aí? Eu vou passar para a Camila fazer uma pergunta depois para o Benevides, para depois ele entrar na questão do passo. Você quer fazer primeiro, Benevides? Pode fazer primeiro, vamos lá. Só uma interferência com relação à questão da saúde, espiritualidade. Esse ano o nosso lar está completando 80 anos. 1943, 2023. O André Luiz já falava disso naquela época, né? As colocações do André Luiz levavam a essa conclusão de que a saúde e a espiritualidade estão integradas. Então já está no nosso lar. Inclusive quem viu o filme, no próprio filme dá para perceber isso, né? Então foi essa busca, ela se deveu muito às ideias espíritas, né? Ao espiritismo, talvez ao movimento espírita. Sim. Que o Ricardo está dizendo que o pessoal está procurando, de outras religiões estão procurando isso, porque as ideias espíritas estão tomando vulto, elas estão nascendo por baixo, né? Minando, né? Sim. Então eu acho que é importante a gente salientar o quanto o espiritismo tem contribuído para isso, né? Sendo que o movimento das AMES, Associação Médica Espírita, começaram em 90 e pouco. Mas... 1995 foi a criação da AME Brasil, mas o movimento médico espírita ele existe desde a década de 70. Então em 70 já estava... Ele foi encaminhando, ganhando corpo aos poucos. Isso, mas as ideias vieram principalmente, né, do André Luiz, que via o caminho da medicina. Ele fala da medicina do futuro. Medicina do futuro. Ele fala sobre medicina do futuro. E é interessante sempre assim, que como assim, eu aprendi em vários estudos espíritas, que o espiritismo o bom espiritismo, né, o bom espírita, o bom estudante, o bom espiritismo, ele jamais retira a questão da medicina de qualquer tratamento. Não se deve de qualquer forma fazer isso, né, Ricardo? Tá aqui o passe, agora você para de tomar o remédio. O espiritismo não pode fazer isso. Ele tem que sempre orientar a continuar com o tratamento convencional, né, médico, e fazer então o tratamento de união, né, do passe ou outro tipo de tratamento. Seria isso, né? Isso mesmo, Guga. Até por isso que a gente usa esse termo, né? Terapia complementar. Espírita, né? Complementar, ou seja, ela não vem substituir aquilo que a medicina já oferece. Ou seja, o tratamento médico, ele tem que ser feito. Então, a pessoa tem algum problema de saúde, ela tem que procurar um médico, seja alopático, homeopático, não importa. Ela tem que procurar o tratamento médico que a medicina oferece. E, complementarmente, a doutrina espírita pode oferecer os recursos para ela, mas ele é complementar, então ele não substitui. O próprio Kardec nos alerta isso está lá no livro dos médiuns, né? Que muitas vezes é impossível a gente, porque às vezes as pessoas procuram uma casa espírita e falam assim, olha, mas isso daí, esse seu problema aí não é um problema de saúde física, isso daí é um processo de obsessão, ou isso daí é espiritual, é algum problema que não precisa de tratamento médico. Mas o Kardec nos alerta isso, ele fala, é muito difícil a gente conseguir fazer essa diferenciação, isso está lá no livro dos médiuns, ele fala isso, então a gente não deve abandonar o tratamento médico, nunca, porque você tem que fazer complementar, você faz as duas coisas para garantir que o indivíduo alcance o seu equilíbrio.
uma vez que a gente tem que pensar que se o corpo físico se encontra doente, você precisa oferecer um tratamento que atenda ao corpo físico, né? O que a doutrina espírita vai oferecer é muito mais um tratamento espiritual, quer dizer, que vá, né, agir na intimidade do indivíduo, ou se ele tiver um processo obsessivo, por exemplo, vai agir nesse aspecto, mas o corpo precisa ser tratado. Então isso fica bem claro que dentro do espiritismo, né, se um dia alguém disser algo nesse sentido, corre, porque está errado, né? Então, como o Dr. Ricardo vem dizendo, é complementar. Camila, você quer fazer uma pergunta para o Ricardo? Porque daqui a pouco ele vai falar do passe para nós, e ali nós vamos entender muito bem tudo isso que nós estamos falando, né? Porque o passe, né, essa imposição das mãos, muito utilizada, e tem muita gente que às vezes não coloca, digamos, no linguajar popular. Tem gente que não coloca fé no passe. Tem gente que não acredita. Mas eu vou tomar o passe, será que faz bem? Será que não faz? Então daqui a pouco o Ricardo vai falar com muita propriedade dos dois lados, né? Para tirar essa dúvida aí. Camila, qual que é a sua pergunta para o Ricardo, Camila? Guga, Fala um pouquinho mais pertinho. Ela é grandona, o microfone fica longe dela. Vamos conhecer assim, um pouquinho do Ricardo? Quem é Ricardo de Souza Cavalcante? Aí, ó. Boa pergunta, hein, Camila? Essa é a mais difícil de responder. E tem que ser rápido porque o pai está aqui, mas tem que ser coisa bem rápida. Eu posso dizer que o Ricardo é uma pessoa que acho que busca fazer o melhor de si para poder tentar trazer alguma contribuição para esse mundo. Eu diria que essa talvez seja a melhor definição, embora ainda com muitos defeitos, né, mas que tenta, usando isso que vamos dizer que Deus nos oferece, né, as oportunidades que Deus nos oferece. Então, a própria doutrina espírita que tive a oportunidade de conhecer desde que nasci, a possibilidade, né, de ter feito uma faculdade de medicina e ter essas ferramentas na mão para poder contribuir com alguma coisa. Então, eu acho que eu me definiria dessa forma. Muito bem. Agora, Ricardo, que nós queremos aí, você vai ter praticamente o mesmo tempo que você tem no programa gravado a partir de agora, tá? Agora é sua vez, claro, né, para nós, como a gente colocou, uma satisfação muito grande ter você. Então, essa troca de ideias é muito legal. Mas hoje você veio falar para nós do passe. Então, fique à vontade a partir de agora. E aí fica a minha pergunta e a de muita gente, né? Eu vou fazer bem simples. O passe funciona? Pergunta ótima, Guga. Então, para aqueles que não conhecem, né, o que é o passe? Né? Então, o passe ele é uma imposição de mãos em que a gente tem uma transmissão de energias entre o indivíduo que está aplicando e o indivíduo que está recebendo. Essas energias, elas são caracterizadas como fluidos magnéticos e que todos nós produzimos. Então a gente já tem muitas pesquisas feitas em relação a isso, né? Todo ser vivo tem um campo magnético, consegue produzir fluidos magnéticos. Então isso é possível de ser transmitido entre uma pessoa e outra. Isso não é uma invenção dos espíritas, né? O passe não é surgiu com o espiritismo? Não. Para vocês terem ideia, a gente tem relato de aplicação de passe no Antigo Egito. Então, algo há cerca de 3, 4 mil anos atrás, já se fazia isso, a imposição das mãos com o objetivo de transmitir algum recurso energético para as pessoas. E na época que Kardec codificou a doutrina espírita, havia um grande pesquisador, que era o Anton Mesmer, que ele era um grande estudioso do magnetismo, e ele desenvolveu essa técnica na época, na Europa, em que se fazia tratamentos médicos utilizando a imposição das mãos. Então o Mesmer trabalhava muito com isso. Kardec, que também era um grande estudioso do magnetismo, ele também acabou incorporando isso dentro da doutrina espírita porque percebia a importância desse processo e como essa ferramenta poderia contribuir realmente de uma maneira muito significativa. A doutrina espírita, né, por toda a sua constituição científica, filosófica, ela permite com que a gente consiga entender bem como que funciona esse processo.
Mas a gente encontra isso em outras linhas, por exemplo, como o reiki, o toque terapêutico, que na verdade todos são a mesma coisa. Você só está mudando o nome, às vezes o jeito de fazer, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Você está tendo a mesma transmissão de energia e aplicando a mesma ferramenta, no caso com esse objetivo terapêutico. Então na doutrina espírita a gente tem muita bagagem para isso, né? E quem trabalha nos centros, né, e são aplicadores de passe, com certeza trazem muitas histórias de pessoas que já foram beneficiadas com a aplicação do passe, né? Puxa, quanta gente a gente já não conseguiu tratar dessa forma. Mas, inclusive quando eu fiz a abertura dessa série Terapia Complementar Espírita, eu contei o caso de um menino lá do Espírito Santo, né, que estava lá 6 meses internado no hospital, múltiplas infecções no abdômen, na UTI grave. Os médicos já chegaram para a família falando assim, olha, não vai sobreviver, nós não temos, esgotou todas as possibilidades que a medicina tinha para resolver o problema desse garoto. E aí a família busca uma casa espírita e eles começam a ir ao hospital aplicar passe nesse garoto, né? E não foi só o passe, né? Então eles aplicavam passe, eles davam água fluidificada para ele e fizeram um tratamento desobsessivo porque foi identificado que ele também sofria um processo de obsessão, esse garoto. Mas o interessante é que depois de 14 dias de tratamento espiritual, esse menino estava de alta, com suas infecções resolvidas, saiu da UTI curado da sua doença. Então, a gente tem, né, muitos indícios, quem trabalha no passe, né, sabe que tem muitos casos assim que são interessantes. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção porque, com o objetivo de responder essa pergunta, há alguns anos atrás, nós decidimos lá na Associação Médico Espírita de Botucatu a desenvolver uma pesquisa para mostrar isso daí, uma pesquisa médica, para a gente tentar demonstrar isso. E aí nós elencamos uma condição que hoje é muito comum na nossa população, que é a ansiedade. Problema extremamente comum, né? Hoje é difícil se achar quem não é ansioso. E aí a gente pensou assim, será que o passe consegue resolver a ansiedade, ou pelo menos amenizar a ansiedade das pessoas? E aí nós desenvolvemos essa pesquisa lá, pela Faculdade de Medicina. Então é uma pesquisa que correu todos os trâmites que uma pesquisa médica passa, então passou pelo comitê de ética, né? Foi avaliada em termos da metodologia científica se estava adequada, então ela passou por todos esses crivos aí para poder falar, olha, não, ela pode ser desenvolvida aqui. O que a gente fez nessa pesquisa? Essa pesquisa a gente realizou ela fora do centro espírita, porque a gente queria que o público que viesse ser atendido não fosse só um público espírita, porque a gente falou, se a gente fizer dentro do centro, só vai aparecer espírita aqui. Mas os espíritas já são tendenciados a acreditar que o passe funciona. A gente queria pegar pessoas neutras, que não tinham essa vivência. Então a gente fez isso num ambiente externo. A gente, na verdade, conseguiu emprestado um consultório médico lá na cidade de Botucatu, e a gente fazia essa pesquisa lá nesse consultório. Então a gente anunciava na rádio, estamos desenvolvendo uma pesquisa para avaliar o efeito do passe no tratamento da ansiedade. Quem tiver interesse, apareça lá, dia tal, hora tal, para se candidatar a participar. Era assim que a gente chamava as pessoas. Então chamava pelo rádio. E aí as pessoas iam aparecendo lá. E a gente aplicava nelas um questionário para definir se elas tinham ou não ansiedade. Então elas recebiam esse diagnóstico. Então havia um diagnóstico médico para falar, olha, você tem ansiedade. Então eram essas as pessoas que eram selecionadas para entrarem no estudo. E aí o que acontecia? A gente dividia esses indivíduos em 2 grupos. Então um grupo, ele recebia o passe realmente como a gente faz dentro de um centro espírita. Então ia lá o indivíduo que é aplicador de passe, a gente pegou pessoas de muitas experiências, então os 3 aplicadores de passe que trabalharam conosco, eles tinham mais de 30 anos de trabalho no centro aplicando passe, então eram pessoas de muita experiência. E tinha um outro grupo que ele não recebia, vamos dizer assim, um passe verdadeiro. A gente pegou voluntários que não sabiam o que era um passe,
E a gente falou para eles assim, ó, você vai ficar ali fazendo imposição da mão, fazendo de conta que você está aplicando um passe. Fica pensando no jogo do Palmeiras. Fica pensando no jogo do Palmeiras, tal. Pensa em outra coisa. Só vai ficar com a mão ali fazendo de conta. Obviamente, para não tendenciar a pessoa que estava recebendo o passe, porque isso era sorteado, a gente não sabia. A pessoa chegava ali, ela era sorteada na hora ali. Ó, para que grupo que você vai? Você vai tomar um passe de verdade ou você vai tomar um passe de mentira, vamos dizer assim? Que é o que a gente chamou de placebo, né? O que a gente fazia? A gente vendava os olhos das pessoas, porque obviamente ela poderia perceber assim, esse daqui tem cara de que é aplicador de passe, esse daqui tem cara de que não sabe nem o que está fazendo aqui. Exatamente. Então a gente vendava os olhos para a pessoa não ver. E quem aplicava o passe, assim como quem aplicava o placebo, também tinha os seus olhos vendados. Eles não viam em quem eles estavam aplicando. Era uma maneira da gente tirar todas essas variáveis que pudessem estar interferindo no resultado. E o que nos chamou bastante atenção foi que, ao final desse estudo, o que a gente identificou? Os dois grupos melhoraram. Os dois tiveram resultado, tanto o grupo que tomou o passe quanto o grupo que tomou o placebo. A gente acredita que o grupo que tomou o placebo teve uma melhora porque a gente fazia uma simulação como a gente faz numa casa espírita. Então, como que acontecia? Antes deles receberem o passe, porque esse tratamento não era um dia de passe, eram 8 semanas de passe. Então, eles ficavam durante 8 semanas indo lá receber passe. Mas antes de tomar o passe, a gente leia uma mensagem, fazia uma prece com eles, para poder fazer toda aquela concentração, igual a gente faz dentro do centro. Então não era assim, eu cheguei da rua, já sento aqui e tomo um passe. Não, fazia todo esse momento de preparo, que a gente acredita que esse momento de preparo já serviu para melhorar muita gente ali. Porque você ficava ali 10, 15 minutos, lê uma mensagem, faz uma prece e tal, muita gente já... Houve uma ligação, uma conexão, né? Muita gente já melhora só de fazer isso, porque está em prece e tal, já tem um efeito, né? Então os dois grupos melhoraram, mas a melhora do grupo do passe, ela foi muito significativa. Só para vocês terem uma ideia, né? No grupo do placebo, a gente teve, né? Porque a gente aplicava esse questionário da ansiedade no começo e depois lá no final, para saber, será que essa pessoa deixou de ser ansiosa? No grupo placebo, 37% das pessoas deixaram de ser ansiosas. No grupo do passe, 89% deixaram de ser ansiosas. É uma diferença muito grande. Então, isso chamou muito a nossa atenção. Inclusive, esse trabalho foi um estudo que a gente conseguiu publicar numa revista médica, demonstrando a importância do passe e que vem responder justamente essa questão. O passe funciona? Funciona. Ele é uma ferramenta muito importante. Você respondeu tão bem que respondeu até mesmo para aquela pessoa que vai sem fé nenhuma. Vai sem fé nenhuma. Inclusive, Guga, o que é interessante é que a gente teve, como eu coloquei, né? Fizemos esse estudo num lugar neutro. Então, a grande parte dos participantes não eram espíritas. Inclusive, a gente tinha pessoas ali que eram ateus. Nossa, então... E olha que interessante, esses foram que tiveram a melhor resposta. Aí a coisa ficou russa. Eu vou contar uma coisa. Gente, seguinte, não fiquem bravos comigo, ninguém, porque afinal de contas é o que eu disse, o tempo urge, o tempo voa, o tempo passa. E aí eu gostaria muito, né? Eu vou até deixar no ar aqui. O Ricardo não vai conseguir responder essa pergunta, mas numa outra oportunidade, de repente no próximo programa, ele pode até responder. Mas eu queria muito depois, Ricardo, que você elaborasse dentro desse assunto a questão dos chakras. Porque a doutrina espírita, ela quase não se fala muito dos chakras. Acho que foi Emmanuel que começou a falar alguma coisa nesse sentido. Sobre os chakras, por quê? Para que os próprios aplicadores de passe, para que as pessoas estudiosas possam cada vez mais... Tem muito material, claro, mas nós vamos ter a partir de agora um material do Ricardo Cavalcante, que estudou, que fez esse estudo. Então, né, na sua ótica, qual a importância, qual a relação, qual a correlação dos chakras, dos centros de força distribuídos em todo o organismo. Você tem 1 minutinho só para dar uma prévia, se você quiser. Então, eu vou dar o spoiler e aí a gente deixa para o próximo programa para a gente falar sobre isso. Pode ser. Os chakras realmente são estruturas muito importantes, né? Eles também são... Esse nome chakras, né? Ele vem da filosofia hindu.
E lá eles utilizam muito essa expressão. André Luiz fala muito sobre isso. André Luiz usa o termo centros de força, né, mas na prática é a mesma coisa. Existem algumas classificações aí distintas, mas para a gente poder só dar uma geral, o que seriam isso? Né? São pontos que a gente tem de grande comunicação de energia entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Então é um ponto por onde vai entrar ou sair energias que vão ser muito importantes. E para quem trabalha no passe, isso sim tem uma importância muito significativa. Mas como isso é um assunto bastante longo, né, a gente pode deixar para o nosso próximo programa, a gente aborda e explica melhor o que são os chakras, qual que é a importância deles, o que isso tem de impacto na nossa vida, e isso realmente tem muito impacto em muitas questões da nossa vida, não só questões físicas, mas inclusive questões morais. Muito bem, só uma perguntinha, bem assim, pessoal. Você vai passar o final do ano aqui em Garça todo ou não? Não, infelizmente não consigo. Eu tenho que voltar hoje para Botucatu para trabalhar. Tá vendo? Eu já fiquei animadinho, Benevides, mas infelizmente eu já... Ricardo, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigado por tudo, pela visita, pelas palavras. E sempre que puder, que estiver aqui, esteja à vontade para a gente fazer ao vivo o programa Saúde e Espiritualidade de você. Eu que agradeço, Guga, a oportunidade. Foi uma satisfação muito grande estar aqui e certamente, né, voltarei com todo o prazer. Muito bem. Camila, valeu. Eu que agradeço, é muito bom assim, a gente poder aprender cada vez mais sobre a doutrina espírita, mas também nos olhos da medicina, né? Sim. Então é muito bom, a gente aprende muito com o programa dele. Muito bem, Benevides. Não resta dúvida, né? Foi muito importante a gente estar aqui. Eu acho que para o ouvinte que está nos acompanhando, principalmente, é uma oportunidade para que a gente repita esse tipo de conversa, né? Esse tipo de entrevista. Tem outras vezes que o Ricardo venha ou alguém venha, né? Sim. Tem outros colegas lá que também podem vir para Garça. E façam com a gente. E também fazer isso, exatamente. Muito obrigado a todos, e principalmente aos nossos ouvintes. Muito bem, gente, obrigado pelo carinho, grande abraço a todos. Esse foi mais um Saúde e Espiritualidade. Você que está de volta na próxima semana a partir das 11 horas. Grande abraço, tudo de bom e que você tenha um domingo maravilhoso, cheio de paz, de alegria, muito amor no coração. A última de hoje, daqui a pouquinho, tem programa Momento Espírita, com muitas novidades para você e muito mais doutrina espírita para você. Valeu, gente, tchau!